Ele estava no Texas, ele chegou, ó, we are live. Estamos ao vivo, gente. We are live. Opa! Então estamos ao vivo. Cães e boianos. Olá a todos vocês que estão aí na nossa live. Eu não sei que número nós já estamos, já fizemos outras. Essa live hoje é muito especial para nós. É uma live em que a gente convidou um dos maiores especialistas, editor, tradutor, né, no que concerne a fantasia e a Robert E. Howard, o Patrice Louinet. Com muita honra nós recebemos então ele aqui em nosso fórum, né? Acesse o fórum, dê like aí para nós. Então, todos bem-vindos. Eu vou deixar agora o Ronan de Barbarian apresentar o nosso convidado. Olá, pessoal, né? Espero que estejam todos bem, estejam todos seguros. Vou dar aqueles recadinhos básicos de sempre, né? Quem estiver assistindo a gente, dê a curtida, compartilhe o vídeo, né? Ajude o canal a propagar, né? O currículo do nosso querido Patrice Louinet, ele faz parte do conselho de administração do Robert E. Howard Foundation. Ele editou vários livros, ensaios e apresentação sobre o autor. Ele é editor da série definitiva de Conan lançada pela Del Rey Book. Ele atuou como conselheiro no jogo de tabuleiro do Conan, que eu até tenho aqui, certo? O jogo de tabuleiro do Conan. Ele recebeu o prêmio de melhor contribuição em vida pela Robert E. Howard Foundation. Ele foi 2 vezes indicado ao Grand Prix de Imaginaire, que é um prêmio francês de literatura de fantasia. Ele é doutor em Howard, então se tem alguém que sabe sobre Howard, é esse cara. E ele ainda é escritor também, né, do guia, o guia de Robert Evan Howard, certo? Patrícia, nossa, um prazerão você estar disponibilizando um tempinho para estar com a gente aqui, cara. Muito obrigado mesmo por você estar conversando com a gente. He's just saying Deixamos that, o Duda dar uma traduzida aí. he just has given a brief resume of yours, Patrice, and he's saying that it's such an honor, such a pleasure, and such a joy to having you here with us today for you to give us a little bit of your time to talk to us about Robert Irving Howard and Conan and all these characters. So thank you a lot from us, from the forum, from Conan Forum here. Thank you so much. I really appreciate the invitation, and I hope that we can spend a good time together answering your questions. And it's an honor for me to be invited by you guys. Ele falou que também que é uma honra bem grande, é uma felicidade também ter sido convidado e que ele espera que a gente tenha uns momentos bem legais aqui respondendo as perguntas do pessoal, né? Que ele também ficou bem feliz com o convite da gente aqui do Brasil, do Fórum. Eu agradeço. Eu vou começar então esse ciclo de conversa que a gente vai ter com o Louinet. Não esqueçam que vocês podem fazer perguntas, né? O Ronan vai cuidar dessa parte. Já aproveito para apresentar, né, nosso novo colega, o Duda, que além de tradutor é alguém que tem muita leitura em HQs, literatura, né, professor de inglês, mas também faz muitos programas em vídeo ou podcast sobre cultura pop. Então, é uma parceria, uma nova parceria. Tá bem? Eu vou começar com uma pergunta, Patrice, que é uma pergunta que eu noto, né, entre algumas pessoas dos grupos em que a gente modera, entre alguns estudiosos, em que é uma pergunta que foi, inclusive, uma pergunta que foi uma ideia do Alex Magnus, da Red Dragon, a editora que publicou o guia aqui no Brasil. Então, eu vou trazer essa pergunta. Eu queria que tu falasse para nós, né, o que representa o resgate da memória e das narrativas originais de Robert E. Howard, ou seja, as compilações sem os pastiches, né, sem as mudanças, e que tu tens uma enorme contribuição com teus estudos, edições e publicações, ou seja, o que na tua opinião representa esse resgate de Robert E. Howard, não só Conan, mas sim, o autor, o criador, na cultura atual, na cultura pop atual. E eu vou acrescentar uma coisinha nessa pergunta, que o que é o que está escrito aqui no livro, quero que vocês explanem isso para as pessoas, o que é o famoso escritor desconhecido?
All right. So the question is, what is, in your opinion, okay, the retrieval of all the heritage of Howard's? Okay, what does this represent to our culture nowadays? Okay, and not the retrieval of the tales themselves, but the narratives without pastiches, without changes, the original narratives of Howard. What does this represents? And Marco also told that you have given a huge contribution with all your studies, with other editions, with other publications. Okay, so what does this retrieval of the heritage, not only from Conan, but from all the characters from Howard, from all the writings from Howard, what does all this retrieval represents? And Ronan also wants an explanation. What does this famous unknown writer means? The thing that you put on Le Guide Robert. What does that mean? The famous unknown writer. Well, if you can explain that to us and to our audience. Okay, that's lots of questions in one. I'll try to answer them as best as I can, and if I don't answer that, please feel free to ask me again. Okay. So concerning the stories themselves, it wasn't until the Del Rey collections in the early 2000s that Howard stories, Conan of course, but the other one as well, were published as Howard wrote them without any editorial interference. In the 1960s, many of those had been published and edited by Lance Prague de Camp, among others, especially him actually, and the end result did not correspond to the intentions of Howard. So when I was asked to edit those books, the Conan books especially, that's also true for the Curl one, and there were other books which were edited by Rusty Burke, what we tried to do was simply to present Howard's work as he had written them. And maybe I guess it's time for you to translate that into Portuguese, and then I will answer the rest of the questions. Yeah, ele está dizendo então assim, o que ele falou? Que até 2010, 2010, não tinha uma publicação como havia sido feito. Tu tinha lá da década de 60 ainda as publicações do Lance Prague de Camp, right? Que tinha algumas mudanças, e foi até então que depois veio o Rusty Burke, e ele começaram a editar e fizeram You said the Dairy Collections, that's it? Patrice, you said the Dairy Collections? Yes, it's the Wandering Star Dairy Collection. E quando foi as coleções deles em 2010, 2010, que eles começaram a fazer, que eles queriam botar o trabalho do Howard sem interferência editorial, sem... com a real intenção do Howard, que ele está dizendo, né? Com a real intenção do que realmente o Howard queria botar no papel. And what does this represent for our culture today, Patrice, in your point of view? I was going to answer that right away. So why is that important? Well, that's important because Howard is simply one of the two modern founding fathers of fantasy. The other one, of course, J.R. Tolkien, who is a hugely important figure in England, but in America, the one writer who defined what modern fantasy is was Robert E. Howard. And it was a shame that this writer, who is so important to a genre that most of us like or even love, simply had no story collections where the stories themselves hadn't been tampered with, edited, rewritten, published with pastiches. I mean, it was high time for a pure text collection of one of America's most important, and I would dare say the most important writer in the genre of fantasy was published exactly as he wrote his stories. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, né, que ele considera, né, o Irving Howard, junto com o Tolkien, os dois maiores representantes desse gênero da fantasia no mundo, e que ele achava um absurdo, né, que já era a hora, it was high time, já era a hora dele ter uma coleção, porque até agora é uma vergonha que o Howard não tinha uma coleção dos escritos originais dele sem terem sido mexidos, ou alterados, ou censurados, ou com pastiche.
Então, que os públicos, né, que vieram que gostar do Conan acredito, né, pelo quadrinho, que o pessoal começou a gostar bastante, que eles não tinham acesso ao vasto material do Howard. Então, que já era hora de começar a ter realmente esse resgate original dos trabalhos do Howard, né? Porque junto com o Tolkien, eles são basicamente os pais fundadores, né? The Founding Fathers, ele fala do gênero fantasia, né? Ele junto com o Tolkien. E o Howard, segundo ele, a opinião dele, é o maior escritor americano desse gênero, né? Da fantasia. Eu concordo. Nós também. Ronan Aliás, agrees with you that Howard is the greatest American fantasy writer. For me, of course, I'm not going to say the contrary, obviously, but more than that, he's also the first. He is the one that defined, that codified the whole genre. So, which is what is such an important figure. You may like or not like Howard, but it is simply impossible to ignore him and to ignore his place in fantasy. Yeah, you have to acknowledge that. Ele está dizendo assim, que tu pode até não gostar, pode gostar ou não gostar do Howard, mas tu tem que reconhecer o lugar dele, porque ele é um dos caras que definiu o gênero, né? Ele definiu todo o gênero de espada e fantasia, ou de espada e feitiçaria, né? Ele que definiu isso, então tem que reconhecer o lugar dele, né? Como um dos fundadores e a importância dele, gostando ou não do gênero dele. Aliás, eu queria colocar, só desculpa, Ronan, mas ele falou do Rusty Burke, a importância que tem também esse biógrafo, esse estudioso, junto a esse resgate, né? Eu também conheço alguns outros biógrafos que também tentam fazer esse resgate. Logicamente que Glenn Lord é o grande nome, talvez, né, a tentar sempre lutar para que Howard fosse trazido para os leitores como ele era, ou como era a sua obra, né, ou como deveria ser a sua obra. E é uma luta muito insossa, porque às vezes nós temos uma luta contra uma grande empresa que em algum momento se apropriou da herança de Robert Howard e continua muitas vezes, é uma empresa que continua muitas vezes entrando em contato com pessoas que queiram veicular Robert Howard. Então isso é uma coisa muito importante, o trabalho do Louinet e das pessoas como Glenn Lord, como Rusty Burke. Eu conheço uma obra muito boa, que eu gosto muito, que é do Mark Finn. Acho um autor muito interessante. Então, só queria ressaltar isso aí. Marco just highlighted how important your work is, Patrice, and together with Glenn Lord and Rusty Burke as biographers of Howard, and all the struggles you have collecting material and going after the originals and the pictures and the letters and stuff, and having a big company sometimes is a dread struggle, because you have that big company that sometimes seeks to publicize the Conan's works and stuff with other people. They're talking about that big company that owns that, and sometimes it's an unfair struggle. And he just highlighted how important your work as a biographer, as a researcher, and as a publicist, let's say, for Howard's work is for us as fans. Thank you. Ele agradeceu, ele disse obrigado. Mas você sabe, né? I wanted to comment on this famous and writer thing you mentioned a while back, if I may. I'm sorry, I just missed you would like to comment on the? You said earlier that on the back cover of the Howard Guide, there is a writer. Yes, a famous unknown writer, and I hadn't answered that question. Yes. So he's a famous unknown writer because most of us, and by us I mean the people who discovered Howard, discovered him via the Elspreg the Camp edited versions, or the Marvel comics, or the movies. Most of the time you discover Howard through something else, but not something which was written by Robert E. Howard. So Conan, some people know Howard, but not that many people know who he really was. So he is a famous unknown writer. That was the origin of the quote.
Ele está explicando, né, que a origem dessa fala dele, né, o famoso escritor desconhecido, é porque muita gente que veio a conhecer o Conan conheceu ou pelos pastiches do Dallas Sprague de Camp, ou pelos filmes, ou pelos quadrinhos. Nunca foi pelo original, pelo conto original, né, pela escrita dele, né? Então, por isso, assim, ó, tu conhecia o personagem, tu sabia que ele existia, tu até lia as adaptações fílmicas ou quadrinhos ou os pastiches, né, que os outros autores faziam dele, mas tu não tinha o original, né, que realmente criou. Por isso, então, tipo, tu conhecia muito o personagem, não a obra. Por isso que ele é a origem da frase, né, the famous unknown writer. Foi por aí. Eu só vou acrescentar uma coisa, and that's for sure, because, for example, I've just came to know the Howard's Face and about Howard when here in Brazil it was published the Savage Sword of Conan 11, but 100, but our 100 number here in Brazil, because it's a little bit different from the American one, when there was a story in which Howard is the main character of the story, and they go to Mexico, and they have this, and oh, that's Howard. And then there was a short biography of him. I was like 11 years old, 12 years old when I got that. But eu também. Eu falei para ele da história número 100, né? Foi quando eu conheci quem era o Howard, que até então nunca tinha ouvido falar do Howard. Foi no Eu Conan também. 100. Conan 2. Conan 2. A mesma coisa, eu acho também. Né? Yeah, all of us came to know about Howard probably through that issue, in that issue of Conan here in Brazil. Duda, vamos aproveitar que já está no papo do Howard aí, né, e vamos dar a sequência aqui do nosso roteiro. Que aqui a gente coloca o seguinte, que o livro, né, o guia, ele desmistifica muita coisa que foi criada do Howard. O que ele poderia falar para a gente assim, do conteúdo de tentar trazer o verdadeiro Howard para a gente nesse livro? Pede uma síntese básica sobre isso. All right. Your book, the Robert Irving Howard's Guide in Le Guide Robert. Is my French okay? Le Guide Robert? Le Guide Robert Howard. Le Guide Robert Howard. Le Guide Howard. I like the Robert Guide. Oh, anyway, the guide, let's say. You wrote one of the most complete guides on Robert Irving Howard's life. And can you tell the audience here that still don't know the book, what is it about? What are the main things, the main highlights in the book? Ronan, he understands that it deconstructs all the preconceived ideas on Howard, the preconceived views that, oh, he is the author of Conan and that's it. You understand that? But can you tell us about, I mean, what are the main things on the book? I mean, what's the really interesting about the book for somebody who don't know, so who doesn't know the book? Okay, I don't know the book, so why should they read it? What can you say about it? So the book was written with a very specific public in mind. It's not for the hardcore Howard specialist or fan. It was written mostly for the people who know about Howard mostly through the games, the comics, the movies, or whatever. So those people are at least familiar with the name Howard, but they as you said, they mostly know Conan or Conan in comics, in movies, in games. And so it was written for those people with the aim of having them, well, let's have a look at this book. It's a small book. It's an easy read. And so I can learn more about this writer. So it's not intended as a biography, as a full-length critical book. It's simply a guide, an introductory book for people who think they know about Howard, but they want to discover more about the guy. So I use this pretext, of course, as a mean to deconstruct all the things we have heard or read about Howard and which were simply not true, elements about his biography, the importance or not importance of Conan, his best stories, stuff you need to know if you want to learn more about Howard. And obviously, the aim of all that is when people finish reading that book, they are going to order a Howard book or a Howard biography
want to learn more about him and his works? Então, ele falou que quando ele escreveu esse livro foi para um público bem específico, né? Não era para um fã hardcore do Howard, né? Um cara, um profundo conhecedor, um scholar do Howard. Ele escreveu esse livro para pessoas que conheciam o Conan, ou já tinham ouvido falar do Howard, seja pelos jogos, seja pelos filmes, seja pelos quadrinhos, ok? Já tinham ouvido falar, já eram familiares ao Howard, então ele fez isso mais como um guia, né, dos pontos, das melhores histórias, para desconstruir também alguns conceitos de algumas biografias passadas deles que não eram verdade. Ele como uma introdução à vida mesmo, assim, tipo a pessoa que quer saber mais sobre o Howard, porque o livro é curto, o livro não é uma coisa enorme, não tem uma linguagem tão acadêmica, tão scholar, né, tão acadêmica. É um livro curto, pequeno, que tem as melhores histórias, que tem os melhores pontos, para a pessoa que, se depois, eu quero ler mais a respeito, aí ele vai lá para as biografias hardcore do Howard, né? Então, ele fez esse livro bem para esse público mais que conhecia, mas não tinha um ponto de partida, né? Ele fazia um ponto de partida para conhecer, para entrar dentro da cultura, dentro do todo o legado e a história do Howard. Ele fez esse livro para mim, então. Ronan saying that you've made this book to him. E ele tá lendo. Oh, you've made this book to me. That's exactly the whole point. Thank you, Ronan. Yes. Para mim também, viu? Para mim também. Vai ser citado lá. Não... Eu tô adorando. Eu já li, mas vou ler de novo. É ótimo. É ótimo. O Marco has read the book in French, and now he's rereading it in Portuguese because it's now being published by Red Dragon here in Brazil. Yeah. Finally being published here. Tem algumas perguntas aí, Ronan. Tu quer fazer alguma de alguma? Tem, cara. Olha, tem uma que é do Rubilan, que ele já tem feito essa pergunta pra gente várias vezes, né? Meu português é um lixo, quem dirá meu inglês? Já fica a minha pergunta e meu elogio. Howard era ateu? Pergunta rápida e direta. Ele fez para nós, a gente não sabia responder ainda totalmente. Então, vamos ver. Short question. I would like to ask Ronan what he learned when he read the book. What changed in his conception and what he thought about Howard? Nice. Agora mudou. Agora ele está te entrevistando, Ronan. Ele quer saber o que mudou. O que mudou da tua vista? O que tu aprendeu lendo o guia que mudou a tua visão sobre o Bob Howard? We can call him Bob, right? Bob Howard, right? Because sure. Como é chamada? It's easy on the tongue, I agree. Yeah. Bom, tentar sintetizar. Eu sempre fui muito consumidor de Conan, mas eu sempre tive muita resistência a procurar quem que era o artista, o autor da obra. Mas eu convivo com Conan muito, então quer goste ou não, eu sempre aprendi algumas coisas. Quando eu me deparei com o livro, né, foi legal porque teve principalmente o início do livro ali, que ele vai quebrando muitos paradigmas e muitos preconceitos que o Howard acumulou, né, na história, alguns pontos de vista totalmente errados sobre o tipo de pessoa que ele era, sobre o tipo de vida que ele levava, e isso foi realmente assim bom, porque os argumentos que o Louinet traz é muito sólido, e ele se põe assim tão aberto assim, historicamente aos fatos, assim, que é factual o negócio, então é muito bacana. Esse foi um ponto gritantemente de mudança. Outro ponto que tem que se observar também, né, e eu faço questão que você frise isso para ele aí, é que a leitura é muito agradável, com alguns pontos de humor até ácidos, e é ótimo. A leitura desse livro é fantástica. Eu não vou esquecer do termo Conan de fraldas da Marvel. Achei isso fantástico. All right. So, posso traduzir? Manda ver. Então, he said that he has always been a consumer of Conan, on the comics, on the movies, on the
games, but he always been a little bit of resistant to look for the original writer, to original stories. But then he got the book, and then it starts to deconstructing a lot of paradigms that how Howard was, how his life was, how his actions were, and it was very nice to him because it was all very based on facts, and the text was the points that you've pointed out in the book were very clear, and so it was a lot of help to make him more interested in Howard than before. Okay, and he would like to highlight, and he made me highlight that to you, that the writing on your book is very pleasant, is very enjoyable. He's loving reading it because it has lots of humor in that, and then you can never forget the expression Conan in diapers from Marvel. Okay, that he likes a lot, Conan in diapers. Yeah. Okay, but I mean, for my start in Portuguese, you have to thank Alex Magno, the translator, not me. Ele tem que agradecer o tradutor, não ele, por manter isso no português. To keep that humor. Aliás, pergunta para ele, que eu cito uma muito dele, que eu também não sei se é, eu não lembro se, porque eu tenho em francês, mas eu não lembro. Acho que está em francês. Quando ele diz que Conan não dá soco em camelos. Ele é mais inteligente que tem um sujeito dando soco em camelos. Essa aí tá lá, né? It's in French that you put that Conan doesn't punch camels. Yeah. that's for sure. Some time ago, só vou acrescentar para ele aquela nossa discussãozinha. Some time ago, we were debating about the loincloth in Conan. You know, the loincloth, I don't know how to say in French. The garments, the the loincloth, yeah. The loincloth, yes. We were debating what I have a thing about that in the guide. Yeah, because here we came to a conclusion sometimes when you want to make fun that he's wearing how can I say a badger thong, a badger, the animal is like so we make this fun because that's what it looks in Marvel Comics, that exactly thing, fluffy, it's like it's not a loincloth, it's not made of cloth, it's made of, I don't know, a badger or a wolf or something. Something weird, yeah. Yeah. Eu tava falando pra ele da nossa piada, né, da tanga de texugo, pra ele, que a gente fala. And one of the questions about that our audience, they send us a very straight question. Was Howard an atheist? In his 20s, he went to church, but he was not really a believer. And he said, he wrote several times that he was an agnostic, but I would tend to say that he was a non-believer. Okay. But he said himself an agnostic. Então, durante seus 20 e poucos anos, ele ia na igreja, né? Mas aí, pelos estudos, pela leitura do Patrice, ele crê que ele era um não crente, né? Um non-believer. Mas ele se dizia agnóstico. Mas por tudo que o Patrice, né? For all your researches, right? You think he's a non-believer. That's it? Yeah? I mean, he never said so in his writing, but that's the vibe I get from everything I read from him. Okay. But he never went as far as saying that. Yeah. So he declared himself an agnostic. Então, ele nunca disse que era um non-believer, but ele se dizia um agnóstico. O Colares caiu aqui. Mas podemos continuar aqui, né? Vai buscando ele de volta aí a gente vai dando aqui. Vamos seguir. Sim, quer ver? A pergunta sobre as HQs, Duda, você quer fazer para ele? Que aqui tá marcado como seu. Pergunta das HQs, deixa eu ver aqui, peraí. Não, tá. 9. Alright, ok. Eu vou perguntar para ele agora das HQs, ok? Sobre o trabalho do Roy Thomas, né? Se ele gosta, se ele prefere do Kurt Busiek, o Marco tá voltando. Então vamos deixar o Marco nessa. Marco, faz a pergunta 9 para ele. A 9? Não, uma pergunta que inclusive tem uma pergunta. Essa pergunta também já foi feita por um dos nossos seguidores. A pergunta é o seguinte:
Tu gosta de HQ, de história em quadrinhos, né? Especificamente do Conan? Tu gosta das clássicas, né? Do Roy Thomas, lá da Marvel, do Kurt Busiek, da Dark Horse, ou seja, chega a ter essa leitura, né? De Conan nessas outras adaptações. Tu acha que tem algo de Conan nessas clássicas, ou seja, tem algum elemento do Conan de Robert Howard nessas HQs clássicas do Roy Thomas e do Kurt Busiek? E também, como é que tem sido o teu trabalho na Glénat, né? Com as adaptações, com a edição, né? Então, como é que é a tua visão, né, do Conan nessas adaptações dos quadrinhos Glénat que a gente torce que venham para o Brasil? A gente está torcendo muito que venham para o Brasil. So, basically, do you like the comics, the Roy Thomas Marvel years, the Kurt Busiek's from Dark Horse? Have you read them? Do you have a preference? Which one do you prefer, the Kurt Busiek's or the Roy Thomas? Do you think they both have their contributions? And mostly, do you see Howard in them? Okay, besides being the character Conan, but do you see the Howard traits on them? Oh, that's Howard. That's Howard. That's not. Can you see them? Can you point that in the comics? And also, okay, but posso perguntar. I can ask you after that. Yeah. Okay, I'm a huge fan of Roy Thomas, of what he did on Conan. I mean, I discovered Howard through the old French translations of Savage Sword of Conan, and I was hooked. I think there's a lot of respect from Roy Thomas to everything Howard. I mean, when I read those graphic novels or magazines, depending on the country they're published, Thomas always made sure that Bob Howard's name would be included on top of the story, you know, based on a story by Robert E. Howard. So that's how I came to discover him. And I think it is so many good runs in Conan the Barbarian and the Savage Sword. I love what he did with Barry Windsor-Smith. I mean, he's still my favorite comic book Conan artist. I love quite a lot of the John Busman, not all of them because it depends on the inkers, really, but he had a really classic run. I read a good chunk of the Kurt Busiek stories too. I liked them because they were fun, enjoyable, but I don't think it came as close to capturing the spirit of Howard in comic book. They are fun in their on their own right, but they are not for me as faithful to the original material as are the Roy Thomas stories. Então, ele falou assim que ele veio a conhecer o trabalho do Howard, né, o Conan, pelos quadrinhos, né, pelas traduções em francês da Savage Sword of Conan, e que o Howard, ele sempre fez um trabalho muito bom a respeito das histórias, porque ele sempre fez questão de colocar o nome do Bob Howard, né, Robert Irving Howard, no topo das histórias, né, ele sempre colocou lá, baseado numa história de Robert Irving Howard, Conan criado por Robert Irving Howard, Robert E. Howard, né, depois de um tempo que a gente fez descobrir que era Irving, né, aqui no Brasil principalmente, então ele sempre gostou muito, né? O trabalho que ele fazia, né? A arte do Valsa Makes, right? You said, Patrice, you talk about the Valsa Makes, the artist, right? Valsa Makes, yeah. It's Kurt Busiek. Second one, the second writer for Dark Horse was Kurt Busiek. Isso, falou do trabalho do Valsa Makes, que era um trabalho muito bom, que no caso do Buscema, que ele dependia muito dos artes finalistas, né, como a gente já bem sabe, e que ambos eles conseguiram pegar muito do espírito do Howard, dos original writers, dos original writings, eles conseguiram pegar bastante desse espírito howardiano. Another question that Marco asked, is, how's your work at the Glénat has been? How's that been, your work at Glénat with the adaptations? How's it been to you? So the idea for this series came from my co-editor Jean-David Morvan, who one day decided that he would love to do the Conan stories, and so Glénat, the French publisher, approached me, and so there was 3 others discussing the stories, and we decided to do adaptations
of the original stories and only that. What we wanted to do with the collection was something which had never been done before. So we would adapt one story, and each story would have a different writer, artist on each album. The idea here was that there shouldn't be this standardized look to Conan. We were discussing earlier the fur diaper for Conan, and we wanted to have as many different visions to the characters as our creative artists. So we wanted to have something which was, each story would be different from the other one. You could like, for example, the adaptation of Red Nails, and you wouldn't like Beyond the Black River, or vice versa. It is simply to show that you can do anything with the Conan stories. You can have different styles, you can have different ways to depict and portray Conan. You can have a cartoony Conan, a realistic Conan. Some of those are very faithful to the story, some of them not. So the main idea was, okay, let's do Conan, but let's do this as no one has ever done this before, and show that the character is so rich that you can use it with many different styles, many different approaches. Então, ele estava dizendo que a ideia veio do editor dele, do Jean-Marie Mervan. Jean-David Morvan. Jean-David Morvan, his editor. And they were talking about que eles estavam falando dessa... Comecei a falar em inglês. Eles estavam falando dessa ideia já fazia 3 anos, tá certo? E aí que eles começaram a fazer, a ideia era adaptar as histórias originais, nada mais do que isso, só as histórias originais, mas fazer uma coisa que nunca tinha sido feita antes, né? Que era o quê? Chamar um time diferente de artista e de escritor para cada uma das histórias, para dar uma visão diferente do Conan, né? Quebrar aquela coisa do Conan de fralda, como a gente estava falando antes, né? Assim, que é aquele Conan só com o Conan de diaper, né? Quebrar o visual dele, dar estilos diferentes. Numa história do Conan ser mais realista, numa história do Conan ser mais cartunesco, mostrar que o personagem é tão rico e tão legal que dá para fazer com qualquer estilo. Então, assim, eles várias adaptações com estilos diferentes, com equipes criativas diferentes, para adaptar só as histórias originais, algo que até então nunca tinha sido feito, né? Essa foi a ideia principal, fazer uma coisa totalmente nova com o Conan. Eu quero pedir desculpa, pessoal, que eu tô caindo um monte aqui, mas a internet está totalmente, desde quinta-feira aqui na região onde eu moro, está muito instável, tá? Então me desculpem, problemas técnicos, desculpa o Louinet, que eu tô caindo aqui, às vezes eu não consigo acompanhar toda a resposta, mas estou tentando. He's apologizing because the internet in Brazil is kind of problematic here. He's crashing frequently because the internet where he lives is not so good. But he's trying to follow as much as he can. He's enjoying a lot, but he's crashing because of the internet problems. He's apologizing. Okay, it's all right. Okay. Vai dar sequência aí, Marcos. Eu tenho uma pergunta de um seguidor nosso, assim, que é bem antigo, né, bem atuante, assim, e eu queria trazer essa pergunta, né, um pouquinho polêmica, talvez, mas acho importante trazer. É a pergunta do Tarcísio. Não sei se eu posso fazê-la aqui, vou fazer, tá? Ele diz assim, ó, palavras dele, tá? Palavras dele. De fato, a CPI, Conan Properties, né, é apenas o rosto institucionalizado da ganância de Lion Sprague de Camp. Gostaria de saber se destas 3 maneiras que a maioria dos fãs conhece o Cimério, qual ele considera o mais próximo da proposta de Howard, né? Então, das maneiras que se conhece, né? Os pastiches, as adaptações de Roy Thomas, que ele já comentou que sim, e o cinema, assim. O que dá para falar sobre isso, assim, sobre a CPI, ele faz uma crítica e, ao mesmo tempo, pergunta que, se fosse para comparar quais dessas mídias, literatura dos pastiches, HQ, que ele já comentou, ou o cinema, o que mais é próximo de Robert Howard, no caso do Conan. E a gente pode aproveitar e falar dos outros personagens. Bran McMorn, que foi publicado, Cole, né, e outros personagens também.
Perguntar o que no caso desse aspecto aí dele, do que eu do aspecto, primeiro, falar da CPI, né, que ele comenta, ele faz uma crítica e depois comenta o que é mais próximo entre os pastiches, HQ e o cinema. Tá. Eu falo como é que fala? Face gananciosa, é isso? Pra falar face gananciosa. Como é que tu vai traduzir isso aí? Leave it to me, deixa pra mim. He's bringing a question from a follower in the forum called Tarcísio. Okay. And he says that we know that the CPI, the Conan properties, is the greedy face of Leon Sprague de Camp. Here, he used these words. I'm just translating these words. And okay. He starts the question with a criticism about that. So he would like to know that what do you think is the most close to Howard's works? Which of the representations is closest to Howard's works? The pastiches, the Roy Thomas stories, or the movies? Which one's, in your opinion, is closest to the original work? He wants to make a criticism and then ask the question. That's the thing. Okay. I would say definitely the Roy Thomas stories are closest to Howard. That's a no-brainer. The pastiches, I mean, the last time I read one was about 20 years ago. They're just painful to read. They're just mostly bad writers trying to cash in on the money they could make from the Conan franchise, as they called it. And the movies have absolutely nothing to do with a word Bob ever wrote. They have nothing in common with Conan, and nothing in Conan with common. Sorry about that. Então, o que ele falou? Que definitivamente o Roy Thomas, ele falou, isso é sem sombra de dúvidas, não precisa nem pensar. É uma expressão que eu adoro em inglês, é no-brainer, não precisa nem pensar. É o Roy Thomas que é o que está mais próximo de tudo isso. Os pastiches, já faz tipo 20 anos que ele não lê um pastiche, porque ele diz que é doloroso. Entendeu? Ele é só uns autorzinhos horrorosos querendo fazer grana em cima do personagem, vão lá e fazem um troço e diz assim, que ele não consegue. Mas há 20 anos que ele não lê isso. E que os filmes não tem absolutamente nada de Howard, nos filmes não tem absolutamente nada a ver com o personagem e com o trabalho do Howard, né? Os filmes não tem absolutamente nada. Que o Roy Thomas tá no pódio da coisa. Vou complementar. I was watching that you talked about that tier about when you said that you stopped reading pastiches. You said that you couldn't place that tear in Conan's eyes when he sees the shape of belly. Yeah, in the ballets in the Queen of Black Coast, you couldn't remember if he cried or not, and then that's why one of the reasons you stopped reading pastiches, right? Because you want to sure. You want to have your brains right? Exactly. And to get back to the Milius movie is a good movie, but it's simply not a Conan movie. I mean, if you think that Conan could turn a wheel for 10 years, you don't know Conan. Então, o que ele fala? Assim, eu só falei pra ele, né, de uma entrevista dele, que uma das razões dele parar de ler pastiche é porque ele já estava começando a confundir o que era Howard e o que era pastiche, né? Por exemplo, aquela cena do Conan chorando quando o barco da Belit está indo embora, né? Da Costa Negra. Ele não conseguia se lembrar se aquilo era Howard ou se aquilo era pastiche. Então ele, parei de ler pastiche, que é para deixar minha cabeça boa. E ele falou assim, que o filme do John Milius é um bom filme, mas não é um filme do Conan. É uma discussão antiga. E não é um bom filme. E que se tu acredita que o Conan ficou girando uma rodinha por 10 anos, então tu não conhece Conan. Conan já fez uma rodinha por 10 anos. É verdade, faz sentido. Duda, mas eu quero acrescentar uma coisa que você vai passar para ele aí. Existe então um monte de adaptações, né? O livro tem um capítulo inteiro só para falar das adaptações. Mas assim, eu queria que ele falasse assim, olha, o que ele... essa extensa gama de adaptações que tem, o que tem de positivo e de negativo, em síntese? All right. So he's talking about the adaptations. In your book, you have a whole chapter just on the adaptations, right? Because there are lots of them.
Conan. Ronan wants to know what is there of positive in these adaptations, if you can say so, if you can like make in a nutshell, what is there, what is positive about the adaptations, if there is, in your opinion, something positive about some adaptations? Well, it really depends on the adaptations. It's really a case-by-case thing. I would say that until 10 years ago, everything which came out was just so bad, with the exception of the early Marvel comics. And since, I would say 2010, for the past 10 years anyway, we have had the Conan board game by Monolith, which took its cue only from the original stories. What I'm trying to do with Glenna is the exact same thing. So I would say that if you try to be faithful to the original material, you can have good adaptations. And what you get is different. It's obviously not the original stories, but what you get gives you the idea to read those stories. Oh, maybe those stories are interesting. I like the game, for example. The Monolith game is so good. Maybe there is something to those stories. So if for me an adaptation is good enough that it leads someone to go discover the original stories, then that's a good adaptation. Então, o que ele falou? Que depende, que é caso a caso, né? Mas que, tipo assim, 10 anos atrás, basicamente 90% do que tinha por aí era ruim, tirando as histórias da Marvel, né? Que ainda se havia, o que tinha de adaptação por aí era realmente ruim, que aí de 2010 para cá, quando começou a se ter algumas coisas melhores, como por exemplo o jogo da Monolith Games, né, o Conan, que pega muito do universo, que ele vai direto nas histórias originais, né, ele não se baseia nem em filme, nem em quadrinho, ele vai direto no material original. Isso. Então, assim, ó, que a adaptação, se ela é respeitosa, se ela é fiel ao material original, a adaptação tende a ser boa, se ela se mantém fiel ao que tem de original, né? Então, mas que depende muito de caso a caso. Tem coisas muito ruins, muito boas e coisas muito ruins. Posso fazer uma pergunta para ele? Posso eu fazer uma pergunta? Claro. I have one question for you. In the comics, do you have a favorite one that is non-canon, let's say, that's not canon? For example, this wasn't Howard. Oh, that's a good question. Yes, I have one. Well, yes and no. In the early Marvel comics, there was this long run by Roy Thomas and Barry Smith, which was completed by John Buscema, in which you had the introduction to Red Sonja. And this was a mishmash from Roy Thomas adapting The Shadow of the Vulture, but adding elements of his own. It was called, I guess, The War of Makalet, if memory serves. And that was so good. I loved it. Yeah, here we call it something like the Siege of Makalet. Here in Brazil. The Siege of Makalet. Ele falou inclusive tá a Sônia lá aparecendo pela primeira vez. Né? Que é uma adaptação da Sombra, The Shadow and the Vulture, que é a Sombra e o Abutre, em português. É uma adaptação da Sombra e o Abutre, né, que ele gostou muito, que é do Roy Thomas e do Barry Windsor Smith, que tem toda essa... que a Sônia entra, então é uma adaptação que o Roy Thomas fez de várias coisinhas e que ele gostou muito. It's one of my favorites too, the Siege of Makalet here in Brazil. Yes, it was really wonderful. Yeah. It's one of the classic one for us. Nós vamos fazer uma live só sobre o cerco de Macalé, exatamente por essa importância que essa história original, né, essa narrativa original do Roy Thomas, pegando aspectos de narrativas de Robert E. Howard, nós queremos fazer uma live falando sobre ela e concordamos, assim, de certa maneira é uma grande adaptação de quadrinhos, né, um grande arco. Given the importance of the story for us here in Brazil, we are going to make a live here on this story to talk about this the Siege of Makalet. Aliás, eu tava falando em pastiche, né? Ele tava falando em pastiche. Eu fiz um, né? Como eu não quero ganhar dinheiro, com Conan.
Eu tenho meu trabalho, eu sou servidor federal, não é meu personagem, é o personagem de Robert Howard. Eu fiz o meu pastiche apenas como uma homenagem, tentando, não sei se conseguindo, porque vai saber, pegar o aspecto narrativo do Robert Howard. Até porque o Conan, incrível que pareça, não é o meu personagem predileto de Robert Howard. Né? Tem outros personagens que eu gosto, por incrível que pareça, até mais que o Conan. Eu gosto muito do Cormac, acho um personagem fantástico, o Fitzgeoffrey, mas é gosto. Né? E gosto muito da Agnes também. E eu passei para ele esse pastiche para ele dar uma lida. Não sei se ele, como ele não lê pastiche, então não vai ler, mas tudo bem. Eu tentei pegar o aspecto do Robert E. Howard. Mas eu queria aproveitar, falando em pastiche, para uma pergunta, que é uma pergunta que tem a ver com essa coisa do Lion, né, Sprague de Campo. Uma vez num grupo, eu faço uma crítica à biografia dele, né, a famosa biografia, né, Dark Valley Destiny, e faço uma crítica, porque ela é destituída de fontes históricas fidedignas, ele infere coisas que não existem. E aí algumas pessoas me criticaram nesse grupo, era um grupo de Robert E. Howard, né? Então eu vou aproveitar para perguntar o seguinte: o que na tua opinião representa essa figura para o legado de Robert E. Howard, seja isso bom ou ruim, e o que representa a figura de Glenn Lord para o resgate de Howard a partir desse embate com o Sprague de Campo, vamos dizer assim. So, first of all, he just before his question, he talks about that he has done a pastiche of Conan. Yeah, but because he doesn't want to get money on Conan, he did it because he liked it, because he wanted to get the spirit of the narrative, and because he likes it, and he told me he told that he has sent it to you, but since you don't read pastiches, that's okay. All right, but he has sent you that. The thing is, the question he has is about Leon Sprague de Camp. Okay, that some time ago he was in a group, another group of not the Fórum, another group of Howardians, of Conan fans, let's say, and that he wrote about it. He wrote about the biography that he has written on Howard. That biography was not based on factual things, that he had inferred too many things, not based on actual events, on actual studies, and Marco was heavily criticized by this group for criticizing Leon Sprague de Camp. The question is, in your view, what does Leon Sprague de Camp represents to the legacy, let's say, of Howard, and also in complementing that, in on the other hand, what does Glenn Lord represents to the retrieval of the original writings, original narrations of Howard? What does these two figures represent to the legacy of Leon Sprague de Camp and Glenn Lord, to the legacy of Howard, of Bob Howard? Okay, that is a complex. As to themselves, what the stories themselves is simply unacceptable. Because he rewrote some of them, he modified others, he censored them. The camp was there for the money only. He was only interested in the money. So, and he said so himself. He wrote it several times. And he also thought that Howard was crazy. And I quote him, crazy. So if you haven't done it, I would encourage you to read the Howard Guide, because I give those references, I give those quotes to show what the camp really thought about Howard. In his biography, Dark Valley Destiny, as one merit is that L. Sprague de Camp went to Texas
and he interviewed many of the people who were still alive then, who had known Howard or his father and mother, so friends, neighbors, people like that. And those interviews he preserved. They are now stored in Austin, Texas, at the Ariel Center, so you can read them, you can have access to them. So that was a good point of the biography, but what he did with that was simply plain wrong, because he had no real interest in what the people told him. He simply wrote the biography he wanted to write, which was simply to say that Howard was crazy, he didn't write well. At the end, he committed suicide at 30 because he had an Oedipus complex, and so that's the reason why the Conan stories needed someone to save them, and that person was, of course, Elspreg the Kane himself. Então, o que ele está dizendo assim, ó, que o que o Elspreg de Camp fez como editor é simplesmente inaceitável, porque ele alterou, cortou, editou, mudou, fez tudo que um editor não deveria fazer, né, com material de um autor que não está aí, né, para ele mesmo fazer essas edições, né. Se tem uma coisa positiva, e nisso, né, ele fala assim, se ainda não leram o livro dele, né, quem está nos vendo aí que não leu o livro dele, que leia, né, o guia, que ele fala bastante a respeito disso também, e ele cita, né, que ele diz que o Howard era louco, e isso é palavras do Elspreg de Camp, he was crazy, né, que ele era louco. Isso tá errado. Então, se tem uma coisa boa que é a biografia dele, que é o Dark Destiny, a biografia que ele fez, né? A biografia do Elspreg de Camp que escreveu, é que o Sprague de Camp, ele foi pro Texas, foi lá e conversou com gente que conheceu a família do Howard, né? Vizinhos, parentes, gente que conheceram ele, o Howard mesmo, ou o pai ou a mãe. Então conversou com todo mundo, fez um resgate lá de algumas escritas que ainda estão até hoje lá em Austin, no Texas, mas o que ele fez com esses dados não serviu para nada, porque o que ele fez? Ele escreveu a biografia que ele queria escrever. Né, basicamente, ele contou a biografia que ele queria, que o Howard era louco, que o Howard se matou porque ele tinha um complexo de Édipo, que ele era um péssimo escritor, que as histórias dele precisavam ser salvas e a pessoa para salvar era ele, que ele fez tudo só pelo dinheiro, e ele inclusive fala isso, que ele fez tudo o que ele fez assim, né, nas histórias do Conan e tudo mais pela grana. Isso são palavras dele mesmo falando, entendeu? Então é isso, que ele basicamente, a biografia que ele escreveu é a biografia que ele quis escrever, não era a biografia do Howard calcada em fatos mesmo, ou querendo dar uma imagem o mais real possível. O NANQUIM comenta sobre isso. Tem um pesquisador aqui no Brasil que fala sobre o segundo suicídio de Howard, o Renato Amado Peixoto, exatamente pegando esse aspecto do Sprague de Camp matando Howard para se promover. Ele faz um trabalho sobre isso. Enfim, estou só aqui. Vamos deixar para uma pergunta aí que o Ronan quer colocar, né? Eu só vou falar isso para ele, pro Marco just just talked about a text about Renato Amado Peixoto that's called the second suicide of Howard, in which he debates this thing about Elspreg de Camp killing the legacy of Howard to earn money, to earn success, about the second suicide of Howard. That's accurate. E ele fala you can make mistakes when you write a biography. It happens to everyone. But in the case of Dark Valley Destiny, when there are countless examples of the camp citing someone, and when you get to the actual interview, the person is saying the exact opposite. Então ele fala que was manipulating facts. Então, que ele estava dizendo assim, que isso é bem preciso, esse título, né, o segundo suicídio de Howard é bem preciso, porque quando tu vai ler o Dark Valley Destiny, né, a biografia, quando o Elspreg cita alguém e essa pessoa fala uma coisa, e tu vai olhar a transcrição original da entrevista, a pessoa está falando o total oposto daquilo que está escrito na biografia. Isso é horrível, assim, que o livro é cheio dessas nuances aí. O Duda, tem uma pergunta de... I would recommend for... You would recommend, please? I would recommend for someone who wants to read a more modern
and less biased biography to read Mark Finn's biography, Blood and Thunder, which is way more accurate. Ele está recomendando para quem quer ler uma biografia muito menos enviesada, né, muito menos tendenciosa e mais precisa, a biografia do Mark Finn, Blood and Thunder. Né? Não sei se não foi publicado no Brasil ainda, né? Sangue ainda Trovão. não. Eu falei com o Mark Finn. Eu falei com o Mark Finn esses dias. Ele aceitou fazer uma live com a gente. Uau, só que ele tá com a esposa dele, ela tá em estado grave. Eu não sei o que ela tem. Então ele deixa para depois, né? Torço para que se recupere. Eu tenho a obra, mas tem um contato que uma editora do Brasil quer trazer essa obra para cá para o Brasil, quer publicar. Né? O Louinet conhece essa editora, né? É um contato que pode acontecer aí, trazerem o Mark Finn para o Brasil. O Marcos is just saying that he contacted Mark Finn, that he was accepted to have a live with us. But due to medical reasons, his wife, she's sick. We had to postpone it. But there are some contacts with a publishing house that you may know here in Brazil, that you probably know, that to bring this book, Blood and Thunder, to be published here. Marco has the English one in English, but there is this intention to bring the book to Brazil. Pergunta que está aí na tela, Ronan? Aqui, né, o Klaus está perguntando basicamente o seguinte: olha, o mundo iboriano ele foi feito sobre a Afro-Eurásia. E se existia algum plano do Howard para fazer algo relacionado à América, um outro continente, né, alguma coisa do tipo. So the questions about that. We know that Howard has drawn a map of the Hyborian ages, right? And that is the Hyborian world, and that is settled mainly in the Afro-Eurasian, right? We have a part of Africa, and you have that whole Europe and Asia. The question is there any hinting on Howard having intention to describe the New World, like the Americas, or just okay? When Howard created Conan in 1932, he had no real interest in the Old West, the civilization of America. And when I say America, I mean the North and the South. It was mostly this Eurocentric thing. There's a bit of Asia in there, a bit of Africa, but not that much. It was really, really Europe. And as the years went by, especially around 1934, he started to develop a very strong interest in everything American, which is why you see Conan in Beyond the Black River, The Black Stranger, Red Nails, which are mostly American stories. But that came later. And the maps were drawn in 1932, so that's 2 years before that. So there was no attempt from his part at drawing a new map. I mean, at this stage, he was working without a map. Então, so he simply kept using the old ones. All right. Então, ele está dizendo que quando ele fez o mapa em 32, que ele centrou muito mesmo, não tinha nenhum interesse em nada americano. E quando ele fala americano, a norte e sul da América, né, da América como um todo. O negócio era centrado mesmo na Europa, né, um pouquinho da Ásia e um pouquinho da África, mas só um pouquinho, nada muito, porque o negócio mesmo era Europa. Só que aí em 34 ele começa a ter um interesse de colocar coisas mais americanas. Esse interesse ele acaba sendo visível em Beyond the Black River, né, além do Rio Negro, que é uma das histórias mais animais. Até me arrepia quando eu me lembro da parece um western, né? Parece um faroeste. E Red Nails, que tem tudo a ver, né, com aquela coisa do sul, né, daqui da Incas, Maias, Aztecas. Então e também a Guerra de Lincoln também. Isso, a Guerra de Lincoln. Ele fala isso, né, que Lincoln. Então, Beyond Black River, né, além do Rio Negro e no Red Nails tem essas coisas, mas o mapa já tinha sido feito em 32. Então ele não tinha interesse de fazer um novo mapa. Então não tem nada assim desse mapa, mas que ele começa a ter esse interesse no Beyond Black River, no Red Nails, aí começa a ter, né, os pregos vermelhos, ou como é que é? A Cidadela dos Condenados para nós aqui no Brasil. Muito tempo.
Ô, Duda, dando sequência aqui, eu tive uma tia, que era até madrinha minha, que era apaixonada com Schwarzenegger. Apaixonada, certo? E para ela, né, tipo assim, uma vez eu mostrei para ela, que eu já conhecia o Conan em quadrinhos, eu mostrei para ela o Conan em quadrinhos, a primeira coisa que ela pegou e falou foi assim, olha, esse aqui é moreno. Foi a primeira dúvida dela. Eu queria que ele falasse pra gente assim, olha, o que tem de diferente? Porque o Schwarzenegger tem um peso muito forte no nome do Conan. Aqui na página, tudo que a gente posta do Schwarzenegger, nossa, tem muita visualização, muita curtida. E Conan nem tanto. E eu queria que ele esclarecesse, assim, em linhas curtas que pudesse, quais são as grandes diferenças entre o Conan do Schwarzenegger e o Conan do Howard? So, and he's saying that he has an aunt that he's his godmother, that she's a huge fan of Schwarzenegger, right? I am too. Yeah, me too. I do like. He's great in the Terminator. Yeah, and once he showed to her, and his aunt, he knew the movies, the Conan from the movies, and then he showed to her the comics, the illustrations and stuff, and then she said, "Hey, but here he is not blonde; he's dark haired." Okay, and that in the forum or Conan forum, every time there is something related to Schwarzenegger and to the movie, lots of likes, lots of comments, lots of stuff, and not so much about Conan itself. And we would like you to point out very shortly, very, very briefly, what are the main differences in your point of view between the Conan, the Howard's Conan, and the Arnold's Conan? What are the main differences here? Because now a compliment of mine. I believe that in the movie it really brought the interest to know about Conan, the true Conan. I believe. I mean that's the main let's say highlighting that. But what are the main differences? Mm-hmm. Oh, everything. Sorry to say that, but the only thing that Conan in the movie and Bob's Conan have in common is the name. And just the name, because as you know, Bob Howard never wrote Conan the Barbarian. He never uses the phrase. He called his character Conan the Cimmerian. So that's what I've been doing for several years now, is when I talk about Conan the Barbarian, I'm talking about the movies, the comics, the game. But when I talk about Bob's Conan, it's Conan the Cimmerian. Então, I mean, the series from Glénat in France, the graphic novels, the collection is called Conan the Cimmerian. Le Cimmerian. Not the Barbarian. Yeah. So, if you want to give you details, so you have this thing about the riddle of steel, which is so ridiculous. You have the fact that Conan has a family, that Conan is a slave. For 10 years, he pushes a wheel. If you have read any Conan story by Howard, you know that the second he would be a captive, a prisoner, he would fight something and hack his leg off or find a way or die in the trying, but he would never spend 10 years rolling the fucking wheels. Pardon my French. So, então o que ele fala? Que é nada. Basicamente não tem nada, é tudo diferente, né? Que, por exemplo, que o Howard ele nunca escreveu Conan o Bárbaro. Conan o Bárbaro é o filme, Conan o Bárbaro é o quadrinho da Marvel, que é o Conan o Cimério, que nessa coleção da Glénat é Conan the Cimmerian, né? Conan o Cimério, que é outro personagem, total e completamente, que é tirando o nome e, sei lá, né, que é uma espada, nada é igual. E que, por exemplo, quem conhece Conan mesmo, assim, falando do filme, né, que tem essa coisa do enigma do aço, né, The Riddle of Steel, que é uma coisa ridícula, que ele fala assim, que é uma coisa ridícula, o enigma do aço, né, do filme, e que ele ficou 10 anos girando uma... Ele fala bem assim, adaptando para o português, girando uma porra de uma roda.
Então, assim, quem conhece o Conan sabe que jamais, quem leu o Conan do Howard, no minuto que ele estaria ali preso, que ele iria cortar uma perna fora, que ele ia dar um jeito para sair correndo, que aquilo jamais o Conan ficaria 10 anos girando a porra de uma roda. Palavras do Louinet. É do livro. Entendeu? I mean, I could go on and on. The fact that Conan prays to Crom is stupid. The fact that thing about Conan who wants to become a king, that's simply something which is not in the stories. He happens to become king one day, but Conan doesn't want to. I mean, the stories, the movie got everything wrong. Plus, Conan is an intelligent man. He can speak many languages. And as much as I love Arnold Schwarzenegger, in 1982, he wasn't good enough in English to speak. So, which is why he's so silent during the movie. And then when he speaks, it's so stilted. So Conan is an intelligent guy. Conan is a guy who can climb a hill. Can you imagine Arnold Schwarzenegger climbing a hill? I mean, it's simply all wrong. Então, ele fala assim, ó, que o Conan, ele é um cara inteligente, né, que não tem nada a ver com que ele consegue falar várias línguas, que o Arnold, apesar de ser um cara muito legal, que ele não conseguia nem falar direito, que o Conan tava ali sólido no filme, mas quando ele ia falar, ele começava a dar uma gaguejada. Que mais que ele falou? Foi basicamente isso, assim, que é tudo diferente, assim, na narrativa, na coisa toda do que o Conan, ele nunca quis ser rei, isso é uma coisa que ele falou, que Conan nunca quis ser rei nas histórias, nos originais, nos contos, né, que ele acaba por ser rei, mas ele nunca agiu para ser rei, né, tipo, um dia eu vou ser rei, como no filme é o mote durante todo o tempo, né, do filme, um dia eu vou ser rei, né, tal. Então, que tudo no máximo, em Howard, tem algum comentário, por exemplo, no Além do Rio Negro, quando, eu acho que é o Baltus, fala alguma coisa sobre essa coisa do rei da Quilônia, e o Conan comenta, assim, no máximo, assim, eu já fui de tudo, não fui rei ainda. Talvez um dia eu seja rei, mas não é um uma pretensão de vida, não é uma pretensão. É um bárbaro, é um cimério, um sujeito que vive a vida. E no máximo ele diz, talvez um dia eu seja rei, seja uma boa, mas não como uma coisa com o fim da vida, como um ciclo, como uma trajetória. Isso é Lions Prague de Camp, isso é filme, isso é pastiche. Então, Marcos is saying that about this thing about not wanting to be a king, that maybe in Beyond the Black River, when he's talking to Baltus, that his comments on something like that I was a thief, I was a warrior, I was a thing like that, but I've never been king. Maybe one day. Why not? Yeah, maybe. It's just a comment, not like not a goal, something to not something to fight for in the long run. It's just exactly. Eu tenho uma pergunta que, desculpa, Ronan, é uma pergunta de Ed. If I may about the movie, it's still a good movie in itself. It's not a bad movie. It's simply not Bob Howard's Conan. Ele quer deixar bem claro assim. I mean, the music, the score is so good. I don't know anyone who doesn't like the score. Yeah, the score is awesome. The score is one of the best movie scores ever. I agree with that. O filme é bom, só que não é Conan. Não é o Conan do Howard. É outro Conan. Mas o filme continua sendo um bom filme. Conan Gengis-Khan do John Milius. Que a trilha sonora é excelente, né? A clássica, né? If it had been called something else, I don't know, Bobby and the Barbarian, it would have been okay. Simply not Conan. Podia ser chamado tipo Barbie and the Barbarian, né? Mas realmente. Não, a pergunta até sobre cinema, né? Tem um filme que o Ed comentou que o Louinet teria entrevistado o diretor Kit Mallet, né? Do filme independente o Iron Shadow. Ele teria visto essa entrevista. E a pergunta que ele faz é se existe mesmo um corte final do filme, ou seja, se tem, que a CPI entrou e proibiu o filme, né? E aí se existe
uma edição final e se ele viu esse filme, né? Esse Iron Shadow, aí que o pessoal comenta muito. So it's a question from another follower from the forum. A question from another of the forum, of our Conan forum. Yeah, I got Some time ago, that there is an interview of you talking with Kit Mallet, that the directed movie called The Iron Shadow. The question is, have you seen this movie? Is there a final cut of this movie because CPI got in it and cut the movie? Have you seen this movie? Have you watched it? No, I haven't. I have seen maybe 6 minutes of it. 6 minutes. I had the opportunity a few years ago to interview Kit Mallet and Andrea Stefancikova, who plays Olivia. Way I understand things is that the real problem was with the producer of the movie, not CPI or I don't know what they did. They interfered with it, but eventually the movie could not be released. But I don't know to this day if this was the result of the intervention of CPI or the shady status of the producer. All right. Então, o que ele disse? Assim, que ele viu tipo 6 minutos do filme, né? Que alguns anos atrás ele conseguiu, ele entrevistou o Kit Mallet e uma atriz do filme, an actress interviewed, right? An actress in the movie. The Andrea Stefancikova, who plays Olivia. Isso, o Ed comentou também. A Olivia no filme, ele entrevistou os dois, e que até onde ele sabe, assim, ele sabe que a CPI entrou mesmo para bloquear a distribuição do filme, né, e o lançamento, mas que parece que o problema principal foi por causa de problemas com o produtor, que o troço era, que ele não era muito limpinho, o produtor, assim, ele fala shady, tipo, o troço era meio escuso, vamos botar assim. Não tinha entendido. Por isso que deu problemas na produção mesmo, né? Que a CPI, que o lance do filme não ter ido para frente, ele não teve coisa da CPI, mas que também tinha esse lance aí do produtor. Eu vou emendar, já que você falou da CPI aí, eu quero emendar uma pergunta que eu recebi aqui no meu WhatsApp, que é o seguinte: a pessoa é desenhista e ela quer fazer um quadrinhos do Conan. Ela pode fazer e publicar e vender? It's a question about CPI. The thing, yeah. Ronan received through WhatsApp a question. This guy is an artist. Can he? Who is that? The one who the guy who had the question. Okay. Who wrote the question? Yes, to Ronan. He's an artist. Can he draw Conan's comics and sell it? And publish them? Okay, that's a really complicated question, and so I'm going to give you a few guidelines and rules, knowing that things might be changing next year. I'm not saying more. So first thing, if you want to draw Conan, you can do it, no problem. If you want to adapt any Conan story, which is public domain, you can do it. It's possible. But you can sell, apparently, that remains to be seen, the story as a Conan, with the title Conan. Because CPI claims a trademark on the name Conan. That claim is, at this very moment, disputed, and there's a lawsuit to that effect. The law is different in the States and in other countries. I don't know about the specific laws of Brazil, but I would advise this friend for the time being not to do anything and wait until next year. I can be more specific, story. All right. Então, o que ele está dizendo? Que assim, se ele quer desenhar uma história do Conan, adaptar uma história que está em domínio público, that's okay, desde que ela não tenha o nome Conan, porque a Conan Properties tem os direitos do Conan. Só que isso é agora, porque a lei ela pode mudar, né? No caso, o processo está tendo um processo jurídico, né? Isso porque
esse direito do nome Conan está sendo disputado nesse momento, né? Está acontecendo. Então isso pode mudar. Então o conselho que o Patrice dá é: dá uma guardadinha, não faz ainda a tua história e espera pro ano que vem. Espera pro ano que vem, né? É isso. Tem novidades pro ano que vem. I'm going to give you a more specific example. See if this person who is listening to the show wants to adapt red nails. He wants to do his own red nails. He can do it and he can sell it. But it can't be called Conan. It has to be called red nails. Então, the story is public domain, so anyone can use it. Então, but if you publish that with Conan red nails, you're going to hear from CPI's lawyer. Então, o que ele está falando? Um exemplo bem específico. Se a pessoa quer publicar red nails, né, Cidadela dos Condenados, sem problema, pode adaptar, desde que ela não bote o nome Conan Red Nails, ou Conan Cidadela dos Condenados. Senão, se ele botar o nome Conan, vai ouvir da CPI. But then a question. You can put the name Conan in the cover, but can you put the name Conan inside the story, or you have to change the name inside the story? Yes, you can. You can adapt red nails. Boa pergunta, Okay, inside the story, written inside. I don't have to change the name to, I don't know. No, you can. The story is public domain. You can use the name Conan inside, but not on the cover. Conan Red Nail. Well, as you may have noticed, the Glénat editions all have the title Conan, and those are not done in partnership with CPI. Not in partnership. Not in partnership. As da Glénat, os caras conseguiram fazer sem parceria com a CPI. Então, which is why I was telling it should be best to wait a year until we see what happens. Fonte quente, espera um ano. Né? A gente tem uma novidade aí. Espera um ano que as coisas vão acontecer. Bendita Glénat. A Blaze também está publicando lá nos Estados Unidos. Então, olha só. Posso fazer essa pergunta do Duda Falcão? Claro, o Duda Falcão colocou aí. Né? Isso, só abrir aqui o parênteses, gente. O Duda Falcão, ele é editor, ele é escritor, né? Um prazerão estar aqui com a gente. Isso, uma coisa, cara, muito gente boa, Duda Falcão. There's a question here. There's a writer, Duda Falcão, okay? He has this question. What's the importance of the friendship between Howard and Lovecraft for the building of Howard's work and the contribution and Howard's contribution to the Cthulhu mythos? Okay. About that, the importance of the friendship and the contribution of one in the other work, the influence and the contribution. Okay. Howard had a very limited influence on Lovecraft. Lovecraft didn't like action stories, so he didn't get what Howard was trying to do. Plus, when they became really good correspondents, Lovecraft was almost not writing any stories anymore. I would say around 1933, something like that. He wrote only 3 or 4 stories after that, not that many. So there's a reference to the Cimmerian and to Crom-Ya in, I forget the title of the Lovecraft, not at the Mountains of Madness. I forget the title of the story. So there's a reference, an homage to the Cimmerians and the god Crom-Ya. So that's very limited. Lovecraft had a huge influence on Howard for about a year. And he wrote many, well, not many, but a few stories which were typically Lovecraftian. Most of them are real bad or uninteresting, with the sole exception of one, which is The Black Stone, which is this very interesting blend between Lovecraft and Howard. For me, what is really interesting about those letters the two men exchanged is you can see how those discussions they had would find their way into Howard's stories.
what he would write about. For example, they would talk about mental versus physical. And so they had those long debates about that. And all that was, I am convinced, at the basis of the novel Almeric. I don't know if you have ever read that, but Almeric is very much the result of their discussions. They also were discussing horror and legends. And you can see in those letters elements that will lead Howard to write stories such as Pigeons from Hell, for example, or Beyond the Black River. Então, o que ele fala é que assim, a influência do Howard no trabalho do Lovecraft é muito pouca. Tirando uma história lá, 1953, did I get the 1953? You said the story that has the Chromia and 1930. It's 1936, I guess. Oh, got it. 1936. I forget the title. I'm sorry. No problem. Tirando uma história do Lovecraft que tem uma citação ao Cimmerian e ao Chromia, muito pouco, porque o Lovecraft não estava muito nessa coisa de histórias de ação, ele não gostava. Do outro lado, o Lovecraft tem The Shadow Out of Time is the title of the story. The Shadow Out of Time. Sombra do tempo? Sombra fora do tempo? Não, às vezes eu tenho É boa essa história, muito boa essa história. Então, aí já a influência do Lovecraft no Howard é durante pelo menos um ano. Okay? Histórias não muito boas, né? Que, de acordo com o Louinet, histórias não muito boas assim. Tirando uma que é a Blackstone, Blackstone, que é um blend muito interessante entre as temáticas howardianas e as temáticas Lovecraftianas, né? Mas o que ele acha interessante mesmo nessa relação entre eles são as cartas, as trocas de cartas, as discussões que aconteciam nas trocas de cartas, né? Que elas achavam um caminho na narrativa do Howard, das discussões que apareciam nas cartas. Por exemplo, uma discussão que eles têm longa entre o mental versus o físico, né? Em várias cartas, que acaba achando dar origem a um personagem chamado Amalric, do Howard, né? Outra é o Caíno, Amalric é o planeta, mas isso, é o negócio nas histórias do Amalric. E outra é as discussões entre o horror e as lendas, que aparecem, por exemplo, em Beyond the Black River e no Pigeons from Hell, que do Howard. Então, as discussões, o ponto principal não é tanto a influência de estilo, pelo que eu percebi, né, que ele falou, não tanto em estilo, mas muito nas discussões, nas conversas que o Howard acabava colocando alguma coisa nas suas histórias. Eu vou dar um exemplo. Eu estava lendo agora um autor que eu importei, que o Louinet conhece, porque no livro dele ele faz uma homenagem, né, ao Louinet, né? É o Javier Martín Lalanda, né? Quando Cantam as Espadas, que é um livro que eu estou gostando muito de ler, assim, estou gostando muito de ler esse livro. E tem uma hora que ele fala do Amalric, né? O planeta lá, desse herói, que é um herói que é muito, muito, muito Howard, assim, porque ele é dos anos 30 e vai para aquele planeta, né? E tem alguns momentos, algumas passagens dessa obra, né? Desse personagem, em que está muito presente a ideia da barbárie e da civilização e daqueles debates que o Howard tem com o Lovecraft, né? O Lovecraft defendendo normalmente a razão, a inteligência, né, da civilização, o Lovecraft, e o Howard dizendo que não, que o homem na natureza é que ele encontra uma série de habilidades que permitem que ele possa ser um homem mais, eu não vou dizer ético, mas digno, não sei qual é que seria a palavra. Então, é uma obra que eu acho que chama muita atenção por está muito implícito, me parece, esse debate do Howard Lovecraft, civilização, barbárie, mental, físico, especificamente também nessa obra do Kane, né, do Kane no Almeric, né, não sei, nunca consigo falar o nome desse personagem direito. Marcos just highlighting that he's reading that book, Quando Cantam as Espadas, Lalanda, from Lalanda. Yeah. And that when he talks about that stories in Amalric,
that he can see the discussions between Lovecraft and Howard, between the discussions among barbarian versus civilization, mental versus physic, that is very that's very strong. These discussions about the physical aspect and the mental aspect, the mind and the instinct, all of that is very strong. These discussions are clearly seen throughout these Amharic stories. Yeah. Oh yeah, definitely. Lalanda was one of the first person who wrote a piece on Amharic way back in the early 1980s in Spain. Alguma pergunta, Ronan? Uma coisa que de algum espectador aí? Tem. O Alexander, o professor Alex, que esteve com a gente na live da semana passada, né? Ele tá mandando aqui, ó. Não sei se já perguntaram isso, mas qual é o lugar de Howard hoje dentro da literatura americana? Uma coisa que a gente já levantou aqui, tá, Duda? É que Howard foi muito depreciado por um tempo pelas universidades, pela academia no geral. Eu acho que a pergunta do Alex é mais ou menos desse termo. Qual que é a posição de Howard hoje? Só não esquecendo que o professor Alexander é doutor em literatura fantástica, tem um canal, ele pesquisa muito a literatura fantástica como um todo, não só, né, muito Lovecraft, autores brasileiros, autores internacionais, e ele esteve aqui semana passada. O canal dele é ótimo, viu, gente? That's a question from a professor, university professor, who is a doctor is a PhD in fantastic literature. He's been on the channel in the live last week here, and his question is: since Howard has been some kind of ostracized, let's say, or stigmatized by academia, by academy in general, as being less literature than other things, what is his place nowadays? What's Howard's place nowadays in American literature, in your opinion? I mean, okay. So what he says was true about 20 years ago. 20 years ago, you would have said anyone that someone is going to write a PhD dissertation on Howard. No way this was going to happen. What changed in between is that we had the Del Rey books, Del Rey edition. So we had an authoritative edition, an edition that scholars could rely on because they are annotated, there are footnotes, variations to the text are indicated. So from that moment on, it became possible for scholars to write a PhD, because you have to remember that the first step, before being in a position to write a PhD is to have the text. And before the Del Rey books, Del Rey edition, no one had access to the original stories unless they were ready to spend hundreds of thousands of dollars. Those simply were not acceptable. So that was step one. And today, the situation is obviously changing. What is interesting is that the people who are writing the best stuff about Howard from an academic viewpoint are not Americans. We have had a PhD from Japan last year. There was this French guy you might have heard about who defended his PhD at La Sorbonne in November. And I have heard that in Brazil, some guy is writing a PhD on Howard as well. Yeah. Então, o que ele está dizendo, basicamente, que 20 anos atrás, fazer uma tese de doutorado em Howard era simplesmente de jeito nenhum. Por quê? Porque não tinha como, não se tinha acesso aos textos originais. Que aí, alguns 20 anos atrás, mais ou menos, veio os livros da Del Rey Books, que aí eles vinham cheios de fontes, cheios de notas de rodapé, com uma pesquisa bem elaborada, porque para tu fazer um doutorado, tu tem que ter acesso ao texto original. Não adianta, para qualquer pesquisa literária que tu vai fazer, tu tem que ter o texto original. Então não se tinha, se teve. E daí começou-se
a se fazer. Hoje em dia a situação está bem diferente, né? Se tem a escrita a respeito do ponto de vista acadêmico sobre o Howard, do mundo inteiro, e os principais não são americanos, né? Tipo, tem um no Japão no ano passado que fez, tem esse cara francês aí que ele falou, que fez um doutorado agora, um tempo atrás, e um brasileiro que também fez sobre o Howard, um PhD no PhD, né? Para mim tá aqui assim. Fazendo, eu tô fazendo. Né? It's on process, Então agora tá bem diferente, agora consegue se ter, porque se tem esse corpus publicado os textos originais para as pessoas poderem estudar, para poder realmente publicar a respeito. Ótimo. É uma perguntinha que eu tenho do Henrique, que é um seguidor, né, constante do fórum lá, do grupo. Se ele acha, especificamente, ele pergunta do Conan, né, mas pode ser também outros personagens. Se ele acha que o Conan hoje, né, como é que ele poderia ser veiculado nas novas gerações? Assim, então, vamos pegar um Conan mais howardiano. Eu, particularmente, acho complicado veicular Conan nas novas gerações, porque, na minha opinião, tanto Conan como os outros personagens são personagens que pegam aspectos do mundo adulto, né? Inclusive temas adultos, com sexualidade, né? Com um tipo de violência e um tipo de narrativa que, às vezes, até uma filosofia ali, que talvez a nova geração não capte, não sei, posso estar sendo preconceituoso, mas enfim, a pergunta dele é essa: como é que seria veicular, né, Conan nas novas gerações hoje, assim? Eu tenho uma pergunta que é parecida com essa, uma pergunta minha, que eu já estava aqui, né, me preparando para fazer a live e tal, e veio algumas perguntas na cabeça, e uma pergunta que eu tenho, eu vou complementar com essa tua, que é a seguinte, a pergunta que eu vou fazer para ele, né? Uma pessoa que conhece o Conan pelos filmes, ou que conhece pelos quadrinhos, mas que quer ler as histórias originais, na opinião dele, qual história original seria aquela para a pessoa que nunca leu aquela história, assim, ó, lê essa aqui que daqui tu vai te apaixonar pela coisa. Essa aqui, assim, ó, tu nunca leu a história original. É uma pergunta que me ocorreu, assim, né? Eu vou complementar, já vai ser vai nas duas. The question is, it's a two-in-one question. A question that was sent to Marco is how to present Conan. Henrique, a question from Henrique. How to present Conan for the new generations? Since Conan has the subjects in Conan are from the adult world, like the sexualization, the violence, the politics sometimes are from the adult world. How to present it? In Marco's way, it would be kind of hard to present like the Howardian Conan because of that. And to make a combo with that question is one of mine. If there is a person, that's one that I thought about. If there's a person that only knows Conan from the movies, from the comics, and wants to get to know Conan, the original one, in your opinion, what is the short story to go to? I mean, if you read this short story, you'll fall in love with Conan. You read all the others because this one is the best starting point to read Conan, in your opinion. Okay, so as to the first question, for me, there is no problem with presenting the Conan stories as adult material because this is what they are. I mean, the best of them. I'm not talking here about the pot boilers and the commercial stories, but those stories are violent, they are pessimistic, there's no glimmer of hope in them. They have been marketed as teenager stuff. But if you give someone to read Red Nails, for example, it's not a teenage reading for me. It's something which deals with very adult themes. You can find something in there for which an adolescent or teenager will find interesting, but also an adult. I mean, my teenage years are long gone, but I still find pleasure in reading. The adult in me finds pleasure in reading Conan. Think, for example, Jack London. If you think that The Call of the Wild is a child's book, well, you are correct to an extent, but it's also a story which can speak to the adult in us.
So for me, the real solution is you let the stories stand on their own and you stop trying to market them as teenagers only stuff, and they will be fine. I made a point when doing the French Conan paperbacks to do away with the cover illustrations with the big sword and the naked girl, so that we could widen the readership, so it could be broadened, and that people who wouldn't have bought a book with a Frazetta cover, for example, they say, oh, what is this? I might be interested in what's in there, because if you see a Frazetta cover, you're going to think, oh, this is a book for a 13-year-old or 14-year-old male. And for me, that's dead wrong. I can answer the second question, or maybe you want to translate that? Yeah, for sure. O que ele está dizendo, então, assim, ó, aqui ele não vê problema nenhum em propagandear as histórias, né, como sendo adultas, porque isso que elas são literatura, elas são mais adultas, né, que tem sexo, que tem violência, né, e tem que parar com essa coisa de querer, às vezes, apresentar como teenagers, né, porque, por exemplo, tu pega Red Nails, não tem um apelo adolescente na Red Nails, né? Mas ele fala assim, ó, que embora a adolescência dele já esteja bem para trás, que ele ainda vê prazer em algumas leituras que ele tem de quando ele tinha, ele adulto ainda vê prazer nas literaturas que ele lia quando era adolescente. E que ele pega, por exemplo, como o Jack London, né, o chamado selvagem, né, The Call of the Wild, Jack London. Se tu acha que aquilo é adolescente, talvez esteja um pouco errado, né? Mas porque tu tem que ver assim, ó, pode ter lido aquilo quando era adolescente, mas como é que o teu eu adulto vai ler isso? Isso é uma coisa que ele até foi contra, né? Defende isso demais. Oi? Eu defendo demais essa questão do eu adulto e o eu adolescente são diferentes. São, mas o eu adulto não consegue enxergar muitas vezes prazer naquilo que teu eu adolescente via, né? Sim. Esse é o ponto dele. E ele fala, por exemplo, assim, na coisa do Conan, que ele foi meio contra, foi bem contra botar na capa das edições uma imagem do Frazetta com o Conan com o torso nu, com a mulher seminua nos coisas e tal, porque se tu olha uma imagem, para não usar esse tipo de imagem, para tu ter um público mais amplo, porque se tu olha uma imagem do Frazetta desse jeito, tu vai achar, tá, isso é para um cara de 13 anos, para um guri, para um homem, né, um guri de 13 anos ver, e isso é errado, então não dá para, né, porque guri que gosta de porradaria, guri que gosta de ação, então tem que ser comercializado mesmo com uma coisa adulta, que é o que é, né? A literatura é mais violenta, sexualizada, política muitas vezes, né? Eu concordo com ele também. Eu concordo com o que ele falou. Now please, the starting point. The second question. I would recommend Queen of the Black Coast, and I will give you an analogy. If when you go watch a James Bond movie, you always has this first few minutes, or even Dirty Harry, before the main story, you have an episode which is useful because it defines the character in just a few minutes. And what you have in Queen of the Black Coast is Conan telling the story of how he fled civilization because he understood that the judge was crazy and the civilized were crazy. So you have this in 4 or 5 pages. Howard tells you who Conan is, how he behaves, what kind of character he is, and you don't need to know anything about his story. And after that, you have a wonderful story which stands on its own. And I guess everyone would like this story. Close second would be Tower of the Elephant for the exact same reason. Então, o que ele fala? Eu até me emocionei, porque ele fala assim, ó, uma história para começar é a Rainha da Costa Negra, Queen of Black Coast. Por quê? Apesar de ser minha história favorita do Conan, porque eu adoro a Belit. Bom, anyway. Ele fala I'm emotional because it's one of my favorite runs in the comics and one of my favorite stories. I've been in love with Belit for many years, you know, on the character and on the relationship and all of that. Por quê? Porque ele fala assim, ó, que como um filme do James Bond ou até um filme do Dirty Harry, tu tem aquele pequeno episódio antes da história realmente começar, um episódio que define o personagem. E nessa história tem isso.
mostra o Conan contando em tipo 3, 4 páginas como é que ele vai embora da civilização, como ele se desentende com a sua civilização, como ele vai para um tribunal, como ele racha a cabeça do juiz, como ele sai correndo, tu já entende como é que o personagem é. E aí depois a história começa. E dali tem uma história maravilhosa depois disso, né, da Rei da Costa Negra. Que é bem isso, tu entende o personagem nesse episódiozinho inicial e aí então a história vai começar em seguida. E um bem próximo, um close, né, um second close, uma história bem próxima dessa, pelas mesmas razões, é a Torre do Elefante. Which was your first Howard story, right? Patrice, Tower of the Elephant was my first Howard story, yeah. Foi a primeira história do Howard original que ele leu, foi a Torre do Elefante também. Não, e é perfeito porque a cena do juiz é fantástica, mostra exatamente o não entendimento das regras civilizadas para um sujeito que é muito leal ao amigo, né? A lealdade ao amigo, porque ele não quis dedurar o cara no tribunal, e vai lá e partiu a cabeça do juiz porque o cara queria prender o Conan, né? E a da Torre do Elefante também, assim, porque o cara é mal educado com ele por nada, porque ele fez uma pergunta. É fantástico mesmo, tem uma introdução não é a essência, né, mas a característica do personagem howardiano e uma aventura depois. He's just highlighting because the judge scene is very remarkable in Queen of Black Coast, because that he just cracks the skull of the judge, because he was just cracked it still open. What? Yes, when Conan says, well, I understood they were all mad, so I simply cracked the judge's skull open and fled. Perfect. Yeah, that's it. Because he didn't want to snitch his friend. He was loyal to his friend, but because of not snitching, because of his loyalty, he was going to jail. So what the hell? And the same thing in the Tower of the Elephant, when a guy is rude to him just because he asked the question. He asked the question, the guy was very unpolite to him, and that's his struggle with this. I mean, I am the one non-civilized, and the civilized ones are doing that to me. What the hell? And that, awesome, man. I love both stories. I love. Yeah. About the Tower. You understand the character in just 2 pages. That's brilliant writing. Yeah, brilliant writing. Yes. Ronan, tem alguma? Eu tenho uma pergunta do Robson aqui que eu acho ela interessante. Eu vou fazer aqui. Gostaria de saber o que ele acha do One Who Walk Alone, que é o filme que fala do Howard. E o que tem de diferente naquela imagem ali que ele não concorda desse filme? It's a question from Robson Santos. He sent to us here. What's your opinion about the movie, the one Who Walked Alone, the movie about Howard? What's your opinion on the movie? And what do you think is the main difference between the Howard portrayed in the movie and the Howard that you researched for, the Howard that you get to know on your researches? Okay, so the movie, The Whole Wide World, is extremely faithful to the original material. There are only 2 scenes which were added, and which are not so good, the scenes with his mom. But other than that, the movie, is extremely faithful to the book. One Who Walked Alone is essential reading to anyone who wants to understand who Bob was, because of course, it's seen from Novaline Price's perspective, but it gives us a hint of what everyday Bob Howard was like. You can get a glimpse from that from letters, but here you have someone who kept a diary, and so we know how he talked, what he would do, how he would dress. So it's essential reading if you want to know more about everyday Bob Howard. Also, she had a relation with him, so it's essential reading. It doesn't give you a complete picture of his life because it covers only 2 years, 1934 to 1936, but it is probably the most important book about Howard ever written. The book is One Who Walked Alone. Tá. Okay, é o mesmo nome. Sim, é o mesmo nome do filme. Tá, eu tava com isso, mas eu queria confirmar. Então ele fala assim que o filme é muito, tirando 2 cenas, tipo uma que ele tá com a mãe dele e tal, o filme é muito preciso
na maneira como é retratado ali. O filme é muito preciso mesmo. E ele fala que esse livro, né, o The One Who Walked Alone, que ele é leitura essencial para quem quer entender o Howard, porque ali essa pessoa, né, a mulher que escreveu, ela conviveu com o Howard durante 2 anos, o livro é um diário durante esses 2 anos, e ali tem tudo assim, como ele vestia, como ele falava, como ele fazia as coisas, né, entre 34 e 36, tá tudo bem detalhado ali, e o filme consegue ter essa perspectiva muito boa do livro. Então, que para quem quer conhecer mais a respeito da pessoa, né, Howard, que esse livro é a leitura essencial, porque é um testemunho ali do dia a dia, durante 2 anos com essa pessoa. Eu fico feliz que foi um dos livros que eu mais citei na dissertação, entre as biografias, no caso, né? Não é uma biografia, entra a trajetória do namoro, entre aspas, da relação do Howard com a Nova Line, não sei se a Nova Line se fala, né? E como ela capta esses aspectos os sentimentos que o Howard explana no filme, a ambiguidade, a ambivalência da maneira dele pensar, que não é nenhuma maneira, não é um maluco naquele sentido do Lions Prague de Camp, mas um cara com, logicamente, uma personalidade forte, né, que ela mostra ali. Então é um livro, principalmente, mas o filme retrata muito bem isso, assim, e a atuação do Vicente Onofrio é fantástica. He's saying that he's very happy because it's one of the most quoted books in his work, in his thesis, this One Who Walked Alone, because he likes a lot, he really likes the way that the author portrays the ambiguity and the ambivalence in Howard's feelings and things, and the way those feelings go to the movie and these impressions go to the movie are very good and very precise. And that Howard was a person with a strong temper, with a strong personality, but not a crazy person portrayed by Alice Sprague de Camp. He was just a guy with a strong personality, very strong personality, and that the interpretation that from Vincent D'Onofrio was awesome. That Vincent D'Onofrio could really capture his personality in the movie. Oh yeah, absolutely. He's an awesome actor. Vincent D'Onofrio is an awesome actor. Yes. Só adiantar uma coisinha aqui, tá, gente? O filme em português, o nome dele é Um Amor Maior do Mundo, se não me falha a memória. Tá? É verdade, é verdade. Vamos para a próxima pergunta aqui, gente? É a última, né? Depois vamos... Para fechar, né? Fechar com o nosso amigo Etienne. Isso, o Etienne, tá, gente? Ele participa com a gente, ele ajuda a gente nas páginas, ele é um grande colaborador, ele vai estar numa live qualquer dia com a gente, tá? O Etienne tá perguntando aqui, ele é uruguaio, e ele está escrevendo aqui uma pergunta mais ou menos o seguinte: se ele considera a obra do Howard épica, tá? E ele acha que sim, e ele quer saber o que o Louinet acha sobre isso. Também pode dizer se Howard pode ter baseado na teoria de Doggerland, em parte pelo menos, já que suas influências eram variadas, para a sua criação da era iboriana. Ô Marcos, você quer completar alguma coisa dessa pergunta? Não, o que eu queria completar é o seguinte: uma vez esse debate com o Etienne, né, sobre épico, eu peguei o conceito de épico e fiz um texto sobre o conceito, né, do épico, porque eu durante algum tempo da minha vida eu fui um historiador de história antiga, e o épico é uma coisa muito vinculada ao mundo greco-romano, né, principalmente Homero, mas não somente, também tu tem outras obras posteriores que são consideradas epopeias épicas. Aí eu fiz um texto sobre, será que tem elementos épicos em Robert Howard? E o Delcy Richardson, que é um grande estudioso autodidata de Howard, disse que não, que a Espada e Feitiçaria é a coisa mais antiépica do mundo. Então eu queria complementar com isso. O que o Louinet acha disso, né? Dessas duas opiniões aí. Eu não tenho, eu só tô... All right. Então, that's a question from Etienne Navarre, who contributes to the forum. He's from Uruguay. Okay, he wants to know. The name is familiar. Yeah.
So he wanna knows if, in your opinion, do you think that the Howard's work is epic? If he has the sense of epic in its short stories, because this is some kind of controversial. Some authors consider yes, others don't think it. Etienne himself thinks yes, and that you think. What do you think about it? Also, he wants to know if in the creation of the Hyborian ages, the Hyborian world, the Hyborian map, he based himself in the Doggerland theory, in part at least, since his influences were many, about the cataclysms that he mentions in this. Which theory is that? Doggerland. 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 I don't know this. Okay. A teoria daquela região que era contínua entre o continente europeu ali e as ilhas britânicas, ou seja, existiria, segundo essa teoria, essa continuidade, ou seja, depois quando mais ou menos 18.000, 15.000 antes do presente, antes de Cristo, melhor, parte daquilo teria afundado e teria criado então as Ilhas Britânicas. Uma teoria que eu acho que é mais recente que Howard, mas enfim. I'm googling that up at the moment. So. It's a theory that says that there is like the British Isles and the continent were one thing, and then something happened like 15,000 years before Christ, and they split. Okay, so the first question, epic. Well, I would say that some of Howard's stories are epic. Of course, if you want to talk Conan, when you have Black Colossus, for example, that's an epic story. If you want to mention the Scarlet Citadel has moments of epic. But where I would say that Howard is the most epic of all, it's in his Oriental stories. The Shadow, the Vulture, Lord of Samarkand, Sowers of the Thunder. Those stories are epic because they involve large-scale battles. The story hinges the fate of continents. Those are epic, but not all of them. I mean, you can say that Tower of the Elephant is epic. It's simply not. So Conan is not, by sense, the character of epic stories, but some of those stories are epic. When Howard wanted to write epic, it was so good, but he chose not to all the time. Então, ele fala que algumas histórias são, por exemplo, Black Colossus, Cidadela Escarlate, né? Que assim, ó, algumas são, a Cidadela Escarlate tem alguns elementos que são épicos, mas não toda essa coisa de o destino de uma nação, né? A coisa toda mais super escala, mais hiperbólica, né? Do sentido de épico, que onde ele é mais épico são nas histórias orientais, tipo Shadow and the Vulture, Samarkand. You said Shadow and the Vulture, Samarkand, there's another one story that you mentioned about the Sowers of the Thunder. Man, there's so many. All the Oriental tales, really. As que saíram na Oriental Adventure. O Etienne gosta muito dessas histórias. Isso. Essas aí ele o Senhor de Samarcanda, qual é o outro que ele falou, que eu não lembro agora? Shadow and the Vulture. Da Sônia e do... Isso. Aí o que ele diz? Que o Howard era um cara que não escrevia, que ele é muito... Alguns poderiam dizer que a Torre do Elefante é épica. Não é. Mas que o Howard, no todo ele não era épico. Quando ele escrevia épico, ele era muito bom. Mas ele preferia não escrever épico na maior parte do tempo. Né? Que ele não escrevia épico, mas quando ele fazia bem. Ótimo. Alguma coisa a mais? Bom, nosso tempo estourando, né? About Doggerland, I don't think he was. I've just been reading on it for the last 2 minutes. We have no indication whatsoever. I think it was simply, as I write in my articles in the Dare books, I think it was simply doing this bullfinch thing, collating legends from various countries and putting that together. He was already doing that before 1932, before 1931, when the Doggerland thing, became a thing.
So he was doing that as early as 1925, 1926. So I don't think Doggerland had any kind of influence on him doing that. It was simply a guy who became the first world builder, a secondary world building, which is the basis of fantasy today, which is you create your own universe. So he was simply trying to find a way to do that. And in 1932, he created Conan and the Borean world, which was simply the result of all his previous experiments. Ele tá dizendo, né, que Daggerland não, porque tipo, quando ele escreve Conan, lá quando ele começa a criar em 32, ele já vinha brincando com isso desde antes, mais ou menos fazendo como o Bulfinch, né, o Thomas Bulfinch, né, que tem o livro Puxa vida, eu tenho aqui como livro de ouro da mitologia. Eu também. Aqui a Era da Fábula, Age of Fable, né, do Thomas Bulfinch, que ele pegou várias coisas de vários lugares e fez essa obra, né, pegou várias mitologias de vários lugares e criou essa obra, né, que quando ele estava fazendo isso, que ele tinha muitas experiências já de muita leitura e ele criou um mundo próprio, né, ele um cara que lia muito, que criou esse mundo próprio, e quando o Daggerland começou a ser feito, ele já vinha brincando com isso há um tempo, já vinha escrevendo esse mundo há um tempo. Vou só fazer um complemento pro Louinet. We have this kind of not joke, but kind of kidding between us that Howard was a kind of was what we can say in the 20s of a nerd. I mean, in the 20s he was the nerd. Do you agree with that? I wouldn't say the nerd, but I mean, this guy was cosplaying in the 1920s. I mean, 70 years before it was a thing. So he grew up in Cross Plains, which is this very rural small town in Texas. I do love Cross Plains, and it has many charms. But in his hometown, he was simply the odd guy, the one who wouldn't do just like the other people would do. Everyone was a farmer, an oil driller, and he was a writer. So how do you survive by being a writer in an environment that was mostly hostile? They wouldn't simply understand the fact that someone could earn a living by writing. So yeah, I mean, nerd maybe, yeah, why not? Why not? I mean, sure. Eu perguntei para ele, né, se ele pergunta é importante, ele considerava, né, o Howard um nerd, que é uma coisa que a gente tem, né, que o Howard era um nerd na época dele. Ele fala assim, olha, acho que sim, porque ele fazia cosplay 70 anos antes de fazer cosplay, né, que ele morava lá em Cross Plains, no Texas, que ele gosta muito de Cross Plains, mas é uma cidade majoritariamente rural. Aí o cara tá lá e o cara quer sobreviver escrevendo, só que as pessoas lá são, né, lida do campo, e como é que eles vão entender que dá para ganhar dinheiro escrevendo, né, chegar nesse entendimento de escrever, e ele de certa maneira conseguiu. Então sim, né, ele fazia cosplay já na época, então nerd, por que não? Ele fala assim, why not? Por que não ser nerd, né? Inclusive o Louinet estava nos mostrando algumas fotos que ele tem aí do Howard, inclusive alguns originais aí, cartas originais. Howard fazendo cosplay de pirata. He's doing pirate cosplay. Famosa cosplay de pirata dele. É dinheiro para colocar as fotos aí, eu vou dar um close nele aqui. Can you show the pictures to our audience, Patrice, please, so we can like make a zoom here. Here is Howard. Oops. That's it. Yeah, as right. É famoso. So this is with his neighbors. Com os vizinhos so this dele. is 1924. He's 18 and he's in full pirate costume. 24, ele tinha 18 anos, totalmente vestido de pirata. Gurizão. Another one. Aí, it's playing Doofus here. It's a bit blurry, sorry, but that's the original. Yeah, that's okay. That's quite clear. Nice, the original one. Let me see. Look at this one. This is a beautiful picture as well. So the same series. Yes. Awesome. Essa eu não conhecia. That's almost Vincent D'Onofrio here. That's Howard. D'Onofrio, yeah.
one question that I have about those pictures when I was watching them, do you think maybe he has taken those, Patrice, do you think he maybe had taken those pictures to have a better perspective when describing action scenes, maybe like the way the holding a sword, like to describe a scene. Let's take, because nowadays lots of artists take these pictures when they're drawing. So he wants to describe an action, then he has this image, and then he can like the angle, the thing to understand the movement. I mean, like as a reference. Yeah, it's certainly possible. I don't think he did that on purpose. But yes, obviously, I mean, I guess he was simply having fun. But he was also, at some point in his life, doing some amateur boxing. And of course, when you are a boxer yourself, this will show in the boxing stories you write because you understand them. So maybe he was doing that here, but I don't think it was a conscious thing, as in, okay, let's disguise ourselves today and dress as pirates, and then we'll have fun, so it will give me a reference for my writing. I don't think it was that. It was simply having fun, and I don't think he was using that as a basis for his stories, really, or as reference material or research material. I guess he was simply having fun, but that's just my guess. Eu perguntei para ele se nessas fotos eram, de repente, alguma tentativa, assim, de ter uma referência, principalmente as fotos que ele está mais ação, atacando ou recuando. A pergunta que eu coloquei na minha dissertação. É uma pergunta de referência, assim, né? De repente eram referências fotográficas específicas dele. Ele falou que é o seguinte, do ponto de vista dele, não, que talvez possa ter até aproveitado depois, mas que ali ele está se divertindo, tá having fun, né? Tá se divertindo. Mas, por exemplo, ele fez boxe durante um tempo, e o conhecimento do boxe acaba aparecendo nas histórias que ele fala sobre boxe, né? Onde tem personagens que boxeiam. Então, que isso pode parecer que não era uma coisa consciente, mas que poderia até não conscientemente ser, mas que ali nas fotos ele estava claramente se divertindo, né? Having fun. Eu inferi na dissertação, e foi uma inferência que eu fiz exatamente sem certeza, dizendo, olha, Howard, será que poderia estar fazendo isso? Por que eu inferi isso? Nessa possibilidade que não é uma certeza minha também não sei. Eu inferi com base na ideia de que naquela época, talvez, a dificuldade de fazer uma foto talvez levasse a isso. Só que eu não cheguei a uma resposta, porque como é uma inferência, não tem como ter uma resposta. E realmente, parece que eles estão se divertindo muito ali, porque tem várias fotos nesse sentido. Né? Marco, he made an inference in his work about that, about using pictures as reference, because on that days, pictures were things hard to get. I mean, hard to pay for a picture, to take a picture. And so he made an inference, but like not having all the sure. I mean, he was not so sure about that, but he raised the thing. I mean, maybe, could be, or no, I don't know. You know, like not so, but he made this question in his work, since pictures were hard to take on. Não foi uma resposta, uma conclusão. It was not a conclusion. It was not conclusive. It was just something that he thought about. No, pictures were not that hard to take and process at that time. It was rather easy, really. Na realidade, ele tá debunking, ele tá desbancando, porque as fotos não eram, na realidade, tão difíceis de processar e obter naquela época, então... Tá bem? Para nós no Brasil, talvez fosse, né? Lá... É verdade. Tem isso também. Vamos terminar, né? Porque a gente está com o tempo estourado. Só queria... infelizmente, temos que terminar, porque senão... Lá em Paris é bem mais tarde, são 5 horas a mais, né? Deve estar cansado. Quero terminar agradecendo muito a presença do Patrice. A primeiro contato que eu tive com ele, ele respondeu rapidamente, assim, nunca se negou a responder dentro da possibilidade dele, da agenda. Também quero dizer para o público brasileiro que leiam, né, procurem comprar essa obra, tem em português, né, o Guia Howard. Por quê? Porque ele fala uma coisa que é muito importante, a gente não conseguiu falar aqui, né, que deveria talvez tentar um outro programa para falar mais. Robert Howard não se resume a Conan, né? Existem outros tantos personagens fantásticos
e outros tantos contos não de Conan que também são fantásticos, e alguns, na minha opinião, até mais incríveis por uma série de motivos, né? E então gostaria de terminar agradecendo. Se puder fazer terminar com uma respostinha rápida, assim, do tipo, qual é o personagem predileto, personagem feminino predileto e conto predileto, ajuda. E queria então agradecer e dar minha palavra final. He's thanking you so much. All of us are thanking you so much for your time, for your promptness in answering since the first contact he had. You answered quickly, and he's saying that it's very important to all Brazilian fans who like Howard, who like Conan, to read the book, and also maybe for another opportunity to show to them that it's not only Conan. Howard's not only Conan. That he has lots of other characters to present, and I want just to make a quick round of you, just to finish this, a quick round of questions. I mean, like table tennis, like ping pong, papá. Okay. Posso perguntar? Claro. Então, vou perguntar aqui. Calma aí. Não, peraí. Aqui. Melhor personagem de Howard. Best Howardian character in your opinion. I don't like characters. I like stories. Oh, okay. So I Best can't answer that. story. I'm sorry. Respondi. Ele não tem personagem preferido, ele tem história. Melhor história. Best story. Best Howard story in your opinion. Red Nails. Red Nails. Red Nails. Cidadela dos Condenados. And well, since you don't have best characters, do you have a best female character? Maybe that this female character is Sonia de Rogatino. Sônia de Rogatino, melhor female dele. Beleza, melhor. The Shadow of the Vulture. The Shadow of the Vulture. E the highlights in his narrative. The highlights. I mean, a scene, a description. In Howard? There are so many. Okay, but one that's an example. I mean, you have to name an example. Of excellent writing, the opening chapter of Black Colossus, with Shivata as the thief. It's all right. There are so many, really. The discussion between Conan and Belit. I could give you 20 of those. Okay. Really. I mean, even in a bad Howard story, you will always find a good chapter or a good piece of dialogue. Alright. Então, o que eu perguntei pra ele é, tipo, um destaque na narrativa do Howard, né? Uma cena, ele falou que, puxa vida, difícil. Tipo, ele poderia falar um 20 aqui. Mas que, por exemplo, uma forçada. Por exemplo. Yes. Say it. One I want to mention, in Ox of Outremer, the Cormac figure for a story, when Cormac throws the X at Baron von Gomler. That's melhor cena do Robert Howard. Melhor cena do Robert Howard. Essa cena é fantástica. A cena do eu lembro que eu te contei pra vocês numa live que a gente teve. O Robert tá parado ali, que é um idiota, e tá paradão ali dizendo, tu não... Aí o Cormac tá do outro lado, assim, não sei se tem um rio, não lembro. E o cara diz, tu não vai me acertar com esse machado, porque tu não é de nada. O cara vai lá e mata o cara. É muito legal essa cena. In Marcos' opinion, that's the best Howard scene ever. That's a wonderful scene. Por exemplo, eu dei uma forçada por um exemplo. Ele falou a cena inicial, the opening, a cena inicial do Colosso, Black Colossus, né, com o ladrão Shevata. Shevata. Ele poderia falar de várias coisas da Belit e outras tantas cenas, né, mas essa aí é. E ele falou que até no Howard mal escrito, no Bad Howard, que ele fala do Bad Howard, tem cenas fantásticas também. Até no Howard também tem coisas fantásticas. É isso. Perguntas. Ronan? Não, a gente vai fechar agora, né, Colares? Estourando o nosso tempo. Exato. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, gente, é mandar um abraço para quem está acompanhando a gente na live. Essa live ela vai permanecer no Facebook, mas ela também vai para o nosso canal no YouTube. Quem não é inscrito, por favor, gente, acompanhe a gente lá. Vamos crescer esse movimento do Conan aqui no Brasil. Vamos fazer isso aqui dar certo. Vamos, propagar o canal. Precisa de likes. A gente precisa de muito like.
Infelizmente, para a gente ser visto e conhecido, é assim que funciona o YouTube. E nós queremos difundir esse personagem. A gente não tá por grana, nada contra, porque todo mundo gosta de dinheiro aqui, tá? Ninguém. Mas a gente está nessa para tentar difundir. Então, apoiem. Eu quero deixar aqui alguns nomes de pessoas que participaram aqui, né, gente? Olha, a Helena participou, o Rubilan, Matheus, Luiz Henrique, o Caimão, o Tarcísio, o Klaus, o Robson, deixa eu ver, o Carwin também, o Robson de novo aqui, o Pedro Bolsas, o Duda, o Alexander, o Carlos Barum. A gente não conseguiu ler todas as mensagens, a gente não tem como, mas deixar aqui um grande agradecimento. O Matheus também, que está em todas as nossas lives, está sempre acompanhando a gente. Então, um abraço imenso aqui para todo mundo, tá? E deixar o convite para conhecer o nosso blog, www.conanobarbaro.com, conhecer o nosso canal, né? Curtir o nosso canal, visitar o nosso canal e tudo mais. E deixar um agradecimento muito grande por Patrice Louinet, aqui no Brasil. Na língua bárbara, Patrice Louinet. E pela paciência dele de estar aqui com a gente nessas dificuldades de línguas, né, entre os países, eu agradeço demais. Eu realmente era só um consumidor de Conan, isso aqui mudou, tá? Muito obrigado por ter escrito esse livro, sou muito grato pelo que eu estou aprendendo com ele, tá bom? Thank you very much, Patrice, for your patience, for all the problems, for all the struggle with pessoas. Bless you, for all the struggle with the languages here, all these things. Now, struggle from this side, not from them, not from mine, because I managed it well. It was okay from my side. What? I could hear everyone fine. Nice. And also that he's saying that book, he was a consumer of Conan and of thing, but that book, that the guide has changed his life. So, and thank you for being so nice to us, for me, for talking to you and all these things, explaining, being so clear and so patient. I think Marco wants to say something too. Marco? Não, só assim, na verdade é para as pessoas aí do canal. A gente está tentando. Semana que vem nós temos uma live com o Denilson da Clock Tower, que está trazendo para o Brasil o Ashton Clark Smith, primeira vez no Brasil em português. E ontem eu tive contato com o agente do Roy Thomas. Por enquanto não vai sair uma live, mas uma entrevista escrita. Quem sabe a gente no futuro consegue chamar o Roy Thomas para conversar. Se não der também, tá de boa. Acho que as palavras finais do Patrice, né? Bom. Patrice, would you like to have some final thoughts for us, please? Oh yeah, I mean, first things first, I would like to thank you because that was I had a blast. It was a wonderful moment. I wish I spoke a word of Portuguese, but that's simply not the case. I'm very sorry about that. But thank you for your question, being so nice, your interest. I am happy. I made a new Howard fan, and I hope that more people will get to discover Howard and learn more about the guy. And well, anytime. If you want to do that another time, my pleasure. Então, ele agradece a oportunidade, né? Ele pede desculpa porque ele não sabe uma palavra de português, se ele pudesse, né? Mas ele saberia. E ele agradece muito a oportunidade, né? Que ele teve um momento maravilhoso aqui com a gente, né? Conversando, que ele fez um fã novo de Howard, né? Aí, e ele diz assim, ó, a qualquer hora. Eu assim, já era, viu, Ronan? Eu já sou fã dele, né? Ele fala assim, ó, ele fala a qualquer momento que precisarem, assim, que ele tá disponível aí para fazer um outro momento. Thank you very much for your availability with us. Thank you so much. Obrigado. 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 A gente que agradece. Gente, tchau. Vamos fechar a live. Tchau, Duda. Valeu, Duda. Obrigadão. Valeu. Você trabalhou pra caramba. Valeu. Thank you, guys. Thank you, Patrice. Have a nice evening. Thank you, guys. Bye-bye. Bye-bye. Fechando aqui.